a nossa aula. Meu nome é Fábio Ataíde, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e vamos abordar, neste momento, um assunto emblemático para a criminologia, que é o caso Rio de Janeiro. É uma reflexão que serve de base para pensar os problemas da segurança pública no país e também para, né, dimensionar os desafios da questão da criminologia e segurança pública, políticas penais, políticas criminais, em torno do assunto violência. Utilizei para essa reflexão de hoje um texto que considero muito importante, intitulado Matar, Morrer, Civilizar, o Problema da Segurança Pública, de autoria do sociólogo Luiz Antônio Machado da Silva, falecido recentemente, Márcia Pereira Leite Dourado, Márcia Pereira Leite, né, que é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Rio de Janeiro, e Luiz Carlos Friedman, também, ele é professor da Universidade Federal Fluminense. E nesse texto, né, ele faz uma análise do que ele chama de assuntos que ficam normalmente de fora da questão de debate. São assuntos que envolvem a relação da política com a segurança pública. Então, me parece que hoje é fundamental para compreender a questão da segurança, o problema do Rio de Janeiro, o caso do Rio de Janeiro, a partir dessas reflexões apontadas pelos autores. Primeiro, nós temos que dimensionar o caso Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade das mais importantes para a análise das teorias criminológicas. Não precisa dizer que muitas das questões que envolvem as teorias de repressão, de humanização, novas técnicas de reflexão, começam pelo Rio de Janeiro. Então, é um caso que tem respaldo, a cidade ela dá respaldo à compreensão da violência, ao desenvolvimento da violência, é uma cidade modelo, assim como é Chicago para a Escola de Chicago. Ela é um caso à parte, por ser um celeiro de aplicação e de reflexões de políticas criminais. É como se fosse a nossa Gotham City. Então, vamos em torno dessa nossa Gotham City. E o problema nacional do crime, da violência especificamente, né, ou o caso brasileiro, ele está muito bem representado nesta cidade. Então, a cidade pode ser a grande expressão de várias dimensões de teorias criminológicas que aprofundam, né, a insegurança pública e a necessidade de repensar a questão da repressão da violência. A violência, ela tem muitas dimensões, ela tem uma dimensão, como os autores colocam, uma dimensão nacional muito emblemática, formando a opinião pública, mas o seu combate, em linha de frente de combate, ela acontece no âmbito do Estado, enquanto o seu reflexo acontece no município. A segurança, a violência, nunca foi exatamente pensada como nós fazemos hoje. A segurança e a violência nunca foram exatamente assuntos públicos como são hoje, nem aqui, nem nos outros países, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. O tema da violência é uma questão que é de fundamental importância na contemporaneidade, porque desafia soluções gerais ou explicações gerais para como combatê-la ou tratá-la. A violência ela varia no tempo, no espaço. Então, não existe uma solução mágica, não há como generalizar a violência. Não há como também generalizar o combate, entre aspas, à violência. O Rio de Janeiro também não pode ser generalizado. Mas, assim como Chicago, é o caso modelo dos criminólogos. Assim como Chicago,
É lá onde acontecem o maior número de processos complexos que destacam a problemática da violência. É um laboratório. É nesse laboratório vivo onde nós devemos deitar nossas propostas criminológicas. E essas propostas criminológicas, elas não é, se repetem ou repetem exatamente nos seus fracassos. Pensar o caso do Rio de Janeiro também é importante para pensar os rumos, né, da política de Estado no país, porque é a partir dessa problemática que nós podemos conectá-la com os rumos da problemática da segurança e da violência no país inteiro. Como se dá a questão da segurança na contemporaneidade? O primeiro ponto mais importante que devemos destacar é a sua ligação recente com as questões políticas, econômicas e sociais, com aquele período que vai de 1964 até a abertura democrática em 85. Esse período, o período que corresponde a, ao governo militar, é um período muito marcado por uma reação civil forte, uma reação civil forte, uma resistência civil forte, movimentos políticos e sociais fazendo pressão por novas liberdades, por lutas em torno de democracia e direitos civis e direitos políticos. Esse período, não é, que deve ser compreendido como um período base para as transformações da criminologia no Brasil, e coincidentemente também essas transformações estão acontecendo no mundo, né, na década de 70, é importante para que se coloque na agenda, né, essas lutas individuais, essas lutas coletivas e sociais por mais liberdade e mais democracia. Os anos 70 são anos emblemáticos para o crescimento de novas roupagens criminológicas, né? Tanto roupagens criminológicas de crítica ao sistema punitivo, como roupagens criminológicas de aumento do modelo repressivo. Então, nós não vamos aprofundar agora a questão do movimento Lei e Ordem nos Estados Unidos ou na Europa nos anos 70. Também não vamos aprofundar agora essas tendências de criminologia crítica nos anos 70, nos Estados Unidos ou na Europa. O que nós vamos falar um pouco é sobre como acontece a questão das respostas da criminologia tradicional, da segurança, da violência e dos direitos humanos naqueles anos, depois da democracia, desculpe, depois da ditadura. Então, o que é importante é isso. O que é importante é pontuar, a partir da leitura de Machado, como se dá a retomada da democratização, né, com o advento da Constituição de 88 e depois com os fatos que sucedem à Constituição de 88, principalmente a década de 90 e início do século 21. Essa reorientação da criminologia no país é muito importante. Ela tem muitos aspectos. Nós não vamos, evidentemente, abordar todos, mas apenas fazer uma pequena trajetória da política de segurança, sem esgotar essa trajetória, os vários aspectos que podem ser abordados em torno dela, mas uma pequena trajetória da política de segurança neste período, para que a gente consiga delinear alguns pontos importantes para refletir a nossa própria realidade e quais são as nossas possibilidades para o futuro. As lutas políticas e sociais
né, que deram base àquele período, né, da ditadura, elas são importantes para entender o aumento da pressão social e por quais razões esses direitos e garantias chegam, né, bem justificados na Constituição de 88. Essas liberdades individuais que estão consagradas, muito bem incorporadas à Constituição de 88, elas decorrem em razão de um processo político-social muito forte e que, inevitavelmente, naquele momento histórico, foram bem justificados. O que nós precisamos, então, antes, pegar um pouco antes da Constituição de 88, mesmo um pouco antes da Constituição de 88, já surgiu um forte movimento de humanização do sistema, do aparato estatal repressor. Então, quando a gente analisar, ou quando se considerar a Constituição de 88 como repositório natural dos anseios ou do processo de luta decorrente da democratização, fica mais lógico compreender que esse processo de luta que antecede a Constituição, ele já estava sendo, né, vamos dizer, concretizado no Rio de Janeiro pelo governo de Brizola. Então, a primeira eleição de Brizola, 1983 a 1986, é muito marcada ou demarcada pela representatividade, né, do seu esforço político, do esforço político daquele momento, pela concretização de uma política de direitos humanos para favelas e periferias, né? Uma política educacional, uma contraposição ao modelo de ocupação que existia até então em torno das favelas, uma ocupação repressiva. Esse governo de Leonel Brizola, ele realmente enfatiza os aspectos de novos movimentos sociais, de políticas de direitos humanos, que não eram apenas exclusividade do Rio de Janeiro, obviamente, mas que podem ser muito bem representadas ali no Rio de Janeiro, naquele momento. Evidentemente, esses movimentos também aconteciam em outros lugares, em outros estados. Essa pressão popular por mais direitos humanos, por mais liberdades, por mais políticas sociais, por mais educação, por mais respeito à favela, por mais respeito aos presos, né, por questionar políticas públicas e por desafiar ou questionar o papel do direito penal em relação às políticas sociais. Tudo isso foi muito emblemático naqueles anos que antecedem a Constituição de 88 e são representativos, inclusive, dos motivos pelos quais a Constituição de 88 foi reflexo, né, refletiu muito dessas garantias individuais, e é muito interessante observar que a Constituição de 88, ela traz um jogo de garantias importantes para o sistema penal. Ela não adota, ao contrário de outras constituições, eu acho que isso é o que é mais importante nessa Constituição, ela não adota princípio da ressocialização, então não existe uma busca por ressocialização, mas sim uma busca por redução de danos. Isso é um fato que deve ser anotado na Constituição de 88. Mas esse governo Brizola, ele não consegue dar vazão a essas perspectivas de direitos humanos. Evidentemente, é um governo com as suas boas intenções e seus passos de sucesso, mas que não foi suficiente para a violência crescente na cidade do Rio de Janeiro. Não há dúvida que o processo de violência crescente na cidade do Rio de Janeiro ainda
ainda depende de transformações políticas que não ocorreram desde então. Houve uma tentativa de transformação de políticas públicas, uma tentativa que marca uma primeira vertente, uma primeira via de resposta à questão da violência, mas, se você observar bem, essa via de resposta à violência, ela meio que está destoando do que acontece no resto do mundo. Então, enquanto no resto do mundo cresce tendências de políticas repressivas, o governo do Leonel Brizola, aquele primeiro governo com a primeira via de humanização, ele apresenta uma solução de contraponto que, evidentemente, não se perpetua, né? E logo, logo, no próximo governo seguinte, o de Moreira Franco, é superada por uma promessa de mais repressão à violência, mais repressão. Então, o governo de Moreira Franco pode ser muito bem representativo também da segunda via. A primeira via humanizadora de Leonel Brizola, naquele primeiro governo, e a segunda via de mais repressão do governo Moreira Franco. Esse governo Moreira Franco, então, ele é logo sucedido, logo no início, né, acompanhado pela instituição da Constituição de 88, e essa Constituição de 88, ela absorve, né, fortemente os traços da primeira via, da via humanista, garantista, liberdades individuais, políticas e sociais. Essa incorporação das liberdades individuais, essa, vamos dizer, humanização, especificamente para o sistema penal, com partes bem claras de que essas transformações estavam concretizadas ali, né, são bem emblemáticas, né, e fazem, vamos dizer, um quadro, apresentam uma cena que já podem, essa mise-en-scène, ou seja, nós já podemos visualizar essa cena das tensões do que será toda a política penal a partir de então, né? Uma forte tendência política na linha brizolista de criminologia crítica, né? Mas ainda pensando, se você observar aquela visão de criminologia crítica ainda romântica, de certa forma romantizada, acreditando-se que a violência é uma questão exclusivamente, né, exclusivamente associada a problemas de luta de classes, que pessoas vitimadas, as pessoas, as pessoas mais vitimadas são as pessoas que cometem crimes, enfim. Então, essa primeira imagem, né, dessa cena, que seria uma teoria crítica ainda incipiente, incapaz de efetivamente, diante do quadro político da cidade naquele momento, combater a questão da violência, esse combater entre aspas, essa é uma cena. Do outro lado, nós temos também fazendo uma contraposição, o governo Moreira Franco, né, também defendendo políticas repressivas mais agressivas e respostas em prazos mais curtos, promessas de combater a criminalidade ou de controlar a violência na cidade em 6 meses. E nesse contexto, né, dessa cena que se abre inicial, da questão da violência, nós temos também um texto constitucional, né, um texto constitucional que, ainda que dialogasse com as duas vertentes, traz de forma muito ampla, aspectos relacionados aos direitos e às liberdades individuais para a humanização do sistema.
nenhum nem outro, nenhuma outra corrente conseguem se firmar ou estabelecer alguma harmonia de aplicabilidade constitucional, nem de, na prática, controlar a violência. Brizola e Nilo Batista voltam posteriormente, né, nesse governo, que é muito emblemático, o governo de Brizola e Nilo Batista, principalmente porque estavam falando de Nilo Batista, que é um criminólogo, e chegou a assumir o governo do Estado. Então, esse governo do Rio de Janeiro é muito emblemático, em 1991 e 94. Muitas coisas aconteceram nele, né? Então, até maldosamente, se chamava Nilo Batista de Nulo Batista, né? Nilo Batista é macaíbense, norte-riograndense, macaíbense, e efetivamente um dos grandes criminólogos do país, um dos grandes criminólogos críticos. E estava muito adequado, acomodado naquelas circunstâncias de retomada de formação do primeiro cenário das questões de segurança pública no país. Mas a violência era crescente, os arrastões aconteciam na cidade, nas praias, né? Não havia como estabelecer um debate franco com a sociedade. Nilo Batista e o governo Brizola, eles acabaram se perdendo nas urgências, nas emergências de controle da violência, né? E nós estamos assim bem no segundo ano do governo, acontecem acontece a Eco 92, né, que fazem com que o Rio de Janeiro, muito lembro disso, o Rio de Janeiro retome o controle militar da cidade. E durante esse período, durante a EC 92, as respostas militares com o general Euclimar da Silveira foram excepcionais, né? Finalmente, o Rio de Janeiro conseguiu ter um período de anistia da violência, e graças à resposta militar dura, o que favorecia justamente um diálogo político muito forte, de que aquele governo humanizado de Brizola e Nilo Batista, com aquela política de primeira via, ainda, de certa forma, com algumas soluções humanitárias mais romantizadas, estavam sendo vencidas pela a praticidade, a efetividade da resposta militar durante o período da conferência da ECO 92. Evidentemente, nesse quadro das políticas Moreira Franco, Brizola, Constituição de 88, retorno de Brizola no governo Nilo, com o governo Brizola-Nilo, todos esses componentes, mais um grande acontecimento internacional, reforçando os aspectos de uma exigência de intervenção militar, faz com que realmente a cidade fica dividida. A cidade fica dividida. E fica dividida com relação a quais políticas seguir. Paralelamente a isso, ações militares, forças militares paralelas atuam em chacinas que ficaram famosas, muitas delas, como a de Acari, a de Vigário Geral, são chacinas que acontecem durante o período do governo Brizola Nilo Batista. Então, são todos esses componentes, né, que dão o quadro inicial dessas tensões não resolvidas. Das tensões não resolvidas. Apesar de ter como pano de fundo uma Constituição de 88 humanizada, o governo Brizola não conseguiu estabelecer, por meio de sua política pública, canais de diálogo com a sociedade. Não conseguiu superar, né, a formação de uma opinião pública, em torno da necessidade de maior repressão. O brizolismo ainda continuou, apesar de todas as resistências, ainda conseguiu
continuar no governo seguinte, né, bem representado por um brisolista, o advogado Marcelo Alencar. E Marcelo Alencar era um advogado representante desses quadros e advogado de presos políticos. No entanto, as pressões sociais em torno da violência, a crítica ao que se vinha sendo feito, a situação das chacinas, a memória da Eco 92, né, tudo isso, e apesar do desejo durante a campanha de Marcelo Alencar anunciar a continuidade de vários projetos sociais ainda do governo Brizola Batista, não há dúvida que a vertente que se predomina nesse governo, que vem a se concretizar, é a vertente de maior repressão à violência, né? Tanto é que quem assume a Secretaria de Segurança Pública é o general Euclimar da Silveira, o mesmo que, no início do governo de Brizola, havia comandado a ECO 92. Não há dúvida que a pressão, a opinião pública, faz com que o próprio Marcelo Alencar, e diante da própria crise do brizolismo no Estado, né, ele muda de partido para o PSDB. O general também não consegue enfrentar a questão da violência, que faz com que o próprio governo mude posteriormente a pasta de segurança para Newton Cerqueira, outro general, o general Newton Cerqueira, e é muito importante nesse período, porque esses generais também, eles serviam de modelo e de representações para a ocupação de cargos semelhantes em outros estados. O general Newton Cerqueira, ele foi um general muito mais representativo do modelo repressivo de política pública repressiva no Rio de Janeiro. E essas transformações ocorrem durante o governo Marcelo Alencar. É justamente o general Newton Cerqueira que estabelece a famosa gratificação faroeste, que né, estimula naquele governo, segundo as pesquisas, o aumento, né, de autos de resistência na polícia. Os autos de resistência já existiam desde 1969. É importante dizer que o auto de resistência, o primeiro auto de resistência no Rio de Janeiro é registrado um ano após, praticamente um ano após, o ato institucional número 5. A sociedade civil, absolutamente dividida nesse período, ela já no quadro do pano de fundo de uma construção de liberdades individuais, com violência crescente, com um governo Brizola fortemente demarcado por crises e por falta de capacidade de enfrentar, na ótica da sociedade, a questão da violência, né, faz com que tudo isso seja um quadro muito bem representativo, né, de como as políticas de repressão na cidade, elas ocorrem e refletem muito bem o que também está acontecendo no mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Não é à toa que essa tendência repressiva, já no governo do Marcelo Alencar, em 1995 e 98, chegará muito bem demarcada, muito bem justificada a partir da emergência do terrorismo a partir de 2001, com o 11 de setembro. Né? O ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em 2001, será, de fato, um ano que vai aumentar a resposta, né? Cria uma nova emergência, era uma emergência nova para o Brasil, ainda que já existisse em outros países, mas para o Brasil foi uma emergência que somente adiciona condimentos a mais, né? Então, em razão disso, nesse mesmo período, o governo nacional tenta reagir com o Plano Nacional de Prevenção da Violência, que é um plano que praticamente não
não consegue sair do papel, e nos anos seguintes, 2002, 2003, também criação de planos nacionais de segurança, tanto no governo FHC, como também no governo Lula, mas também que são incapazes de enfrentar a questão da segurança e da violência nas grandes cidades. A situação do Rio de Janeiro não será muito diferente do que acontece em outras capitais, São Paulo, Recife, Fortaleza, todas essas, reproduzindo esse modelo de políticas criminais do Rio de Janeiro. Chacinas, arrastões, violência em ascensão, governos incapazes de dar resposta, todos esses elementos, né, fazem com que essas políticas de direitos humanos, elas de fato nunca consigam se orquestrar com o que de fato existe na Constituição. São políticas que não dependem apenas de ações repressivas, são políticas que dependem de ações de curto e longo prazo, que acabaram não se concretizando e que, no final das contas, né, as duas vertentes, tanto a primeira via brisolista, depois confirmada em um segundo governo de Brizola, Nilo Batista, depois falsamente confirmado, uma tentativa de se confirmar em Marcelo Alencar, que depois muda de partido, e de um outro lado, as políticas repressivas, de maior controle, né, enquadradas já no governo Marcelo Alencar, todas essas saídas, né, foram insatisfatórias para a sociedade, essas propostas não se concretizaram, não foram suficientes para o controle da criminalidade, e todo esse desfecho nós vamos colocar o 11 de setembro de 2001 como um grande desfecho, o surgimento de uma ruptura imensa, necessidade de transformações significativas no país, né? A emergência do terrorismo, né, justificava agora o surgimento de novas respostas punitivas e justamente a pessoa que consegue perceber essas exigências em matéria de segurança pública, em matéria de violência, é Antony Garotinho e Benedita da Silva, né? Então, Antony Garotinho aparece, segundo Machado, sociólogo Machado e os outros dois autores desse artigo, ele aparece como uma terceira via alternativa ao brizolismo, embora o próprio Antony Garotinho fosse também um brizolista, mas ele apresenta agora respostas humanizadas de segurança com base sociológica, científica muito mais amadurecida. Então, ele a partir, né, do antropólogo Luiz Eduardo Soares, né, que foi, vamos dizer, quem idealizou um conjunto de ideias e de ações ou de reflexões em torno de resposta à segurança. Luiz Eduardo Soares foi fundamental na apresentação de Garotinho como terceira via. Garotinho é autor, justamente com Luiz Eduardo Soares, de um livro intitulado Violência e Criminalidade do Estado do Rio de Janeiro, diagnósticos e propostas para uma política de segurança. E, de fato, Garotinho se distancia da primeira via brizolista para apresentar uma alternativa, inclusive factível e mais clara, né, que rompe tanto com o romantismo da perspectiva brizolista, como também com o modelo repressivo da segunda via. As suas propostas são propostas mais técnicas, né? Criação de conceito de segurança, as reformas da polícia civil e militar, né? O regime de trabalho do preso. Então, todas essas questões que dizem respeito agora à humanização serão depuradas em ações práticas, né? E muito bem embasadas por reflexões sociológicas que tiveram uma aceitação da academia por conta da participação de Luiz Eduardo Soares como subsecretário de Pesquisa e Cidadania, né? Então,
durante, já nos primeiros anos de governo, houve uma queda significativa do número de mortes, de civis, e, de fato, esse governo, ele apresentou bons sinais no início, nesse mesmo ano, né, desculpa, durante esse mesmo período, há uma queda, mas depois essas mortes de, de civis, elas começam a crescer e a população não consegue sentir, ou talvez a população não sinta realmente segurança com relação a essas propostas. As resistências, e é o que se diz, as resistências a esse primeiro governo de terceira via, esse governo técnico, a resistência foi imensa, e resistência, inclusive, por parte da Polícia Civil, da Polícia Militar, essas reformas, essas implantações de modelos, de novos modelos de pensamento, no final, não das contas, eles se agravam, porque o próprio Garotinho deixa o governo para concorrer à presidência e Benedito assume. Luiz Eduardo já tinha saído do governo Garotinho por conta de críticas. E, enfim, as propostas tecnológicas, né, dessa época, a utilização de um dirigível para mapeamento do crime, mas é também nessa época que acontece a morte de Tim Lopes, com Elias Maluco. O emblemático, como se diz, é que Elias Maluco, dentro desse modelo da terceira via, ele foi preso pela polícia apenas com inteligência, apenas com investigação, não houve uma ação repressiva, não houve disparo de arma, era justamente o que defendia esse novo modelo da terceira via, né? A polícia não precisava mais subir o morro, nem ocupar, mas precisava mais ser, é o chamado que chama-se modelo repressivo SMART, mais inteligência, repressão com inteligência. Semelhantemente, isso também acontecia na Inglaterra, né? A mudança de postura, né? Ser mais eficaz no combate ao crime, mas isso exigia novas mudanças estruturais, novas soluções tecnológicas, muito bem lembrado aqui desse modelo de utilização de tecnologia, de informações, inteligência, né? Mas, como foi dito, como eu mencionei, a saída de Garotinho, as crises constantes, a pressão popular em torno, principalmente ali daquele episódio da morte do jornalista Tim Lopes, faz com que, de fato, esse governo da terceira via se transforme num governo de segunda via, não muito diferente do que já havia acontecido lá no passado, com o governo de Moreira Franco, né? Acabar com a violência em pouco tempo, né? Vamos acabar a violência em 6 meses. No final das contas, o governo de Rosinha, de Rosinha Mateus, assume a postura dos traços políticos repressivos, né? O secretário de Segurança é tirado logo em seguida, e se volta ao velho modelo tradicional de política repressiva, com Garotinho assumindo a Secretaria de Segurança Pública, né? Ainda com algum respaldo político perante a sociedade para controlar a questão da violência. Mas, bem, durante esse governo Rosinha, Garotinho, que outros crimes importantes acontecem no país e que irão justificar a federalização dos direitos humanos. Esse é um componente importante, é justamente nesse período também que os movimentos, né, aqueles movimentos paramilitares, a formação das milícias, começam a agir mais publicamente, ocupar novos espaços,
né, prolongando estruturas paramilitares que já existiam no passado, né, e tudo isso, né, vai se formando, se fortalecendo ou se expandindo, né? Então, novamente, se fortalece toda a política de subir a favela, controle da marginalidade, em torno dessas ideias repressivas e que, no final das contas, como Vera Batista fala, o direito penal acaba funcionando como um canal de política social. O direito penal, ele, ele funciona, né, como mais um elemento dessa política penal repressora importante e não tem a sua função natural ou naturalizada de garantias ou de controle punitivo do Estado. Esse quadro, esse desenho dessa cena, desses governos, pode ser, ou é de fato, né, um quadro que sinaliza as dificuldades e os desafios para o futuro, né? Porque esse quadro ainda se permanece hoje, ele ainda permanece. É um quadro deprimente porque não há alternativas. Estamos esperando, então, uma quarta via. Qual seria essa quarta via? Ou devemos insistir no mesmo? Essa é a questão.